Boa noite, gente. Tudo bom? Vocês estão bem? Graças a Deus por isso. É uma alegria muito grande, uma honra poder estar aqui hoje compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Quero agradecer ao pastor Teixeira pelo convite, né? Não só para mim, mas para todos os meus amigos que estiveram aqui antes. Agradecer a pastora Deise também, pastor Hélio, por terem, né, dado essa oportunidade de que esse tempo acontecesse. E é muito bom, né? Hoje a gente está encerrando esse New Generation aí que o pastor Teixeira chamou. E é legal que o Natan, que pregou antes de mim, falou assim, não, cara, fica tranquilo, você vai ser o último, você fecha com chave de ouro. Eu falei, Natan, fechar eu vou fechar. Com chave de ouro já é uma outra história, né? É outra questão. Mas, graças a Deus, foi muito bom esse tempo. Eu espero que você tenha tido a oportunidade de ouvir todos nós que falamos aqui. O Senhor falou tremendamente através da vida desses homens de Deus. E cremos que o Senhor está cada vez mais, né, trazendo à tona aí homens e mulheres de Deus que tem muito para semear na nossa vida. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto. A gente vai falar hoje sobre isso aí, uma dinâmica entre expectativa e direção. E eu quero ler um texto com vocês antes da gente iniciar. Abre lá comigo no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. A leitura vai ser um pouquinho longa, então eu vou ler um pouquinho mais rápido agora no início, mas depois a gente vai passar por alguns dos versículos desse texto. E aí vamos acompanhar aí na sua Bíblia, depois os versículos vão estar aí na tela. Lucas 24, a partir do versículo 13. Jesus tinha acabado de ressuscitar, os dois discípulos estão voltando de Jerusalém para Emaús, e aí é esse contexto aí que a gente está chegando, logo após a ressurreição de Jesus. Diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Deus. Essa é a tua verdade, que é o Deus que transforma o nosso coração, que confronta a nossa vida, mas que faz de nós mais parecidos com o Senhor, e esse é o desejo do nosso coração. Sair daqui hoje, ó Deus, ouvindo algo do Senhor, para viver mais parecido com o Senhor no nosso dia a dia, Deus. Fala conosco nessa noite, Deus, o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos estão abertos para receber o que o Senhor tem para falar, Deus. Nós entregamos esse culto em tuas mãos, faz tudo para a tua honra e glória, em o nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Como eu falei, eu li rapidinho, depois a gente vai passando pelos versículos. No ano passado, um dia que eu estava meditando sobre algumas coisas, né, em relação ao que eu estava esperando que Deus faria na nossa vida, Deus um dia falou essa frase para mim: troque expectativa por direção. E já de início, eu não quero que você entenda ao longo do que eu falar que expectativa é uma coisa ruim, porque ela não é. E a gente vai definir o que é expectativa. A questão não é se a expectativa é boa ou ruim, a questão é que ela precisa estar no lugar certo. Ela precisa estar principalmente, na verdade, né, essencialmente, alinhada com a vontade e com a direção de Deus para a nossa vida. E essa é a dinâmica que a gente vai trabalhar hoje aqui à noite. A dinâmica entre o que a gente espera e a diferença do que Deus tem de direção para a nossa vida. E eu creio que ao longo do que a gente vai falar vai ficar mais claro. Mas antes disso, eu só queria trazer uma coisa que talvez quando você leu ali, expectativa... Opa, vamos lá.
expectativa versus direção, talvez você tenha lembrado de uns memes que você já viu na internet. Alguém já viu aí a coisa expectativa e realidade? Por que eu estou falando isso? Né? E eu trouxe, se você por acaso não viu, eu vou te dar alguns exemplos aí. Ó. A diferença entre expectativa e realidade quando você vai num fast food comer. Você vê aquela foto linda, te dá fome. Quando você recebe, não dá nem para chamar aquilo de sanduíche. Né? A impressão é que a gente quer acreditar que ele passou na chapa, mas a impressão é que dá que o moço pisou ele antes de te entregar. Né? Outra coisa, você pensou em fazer um bolo para sua filha. Olha que coisa linda, né? Você imagina aquele bolo de um lado e o que você recebe é o outro. E um último exemplo aí, ó. O pessoal achando que o romantismo é a flor e o presente, mas quando o casa lavar a louça faz tanta diferença, gente. Não deixa de dar a flor e o presente não, tá? Porque senão dá ruim. Mas a louça tem um papel especial no casamento. E por que eu estou citando isso, gente? Porque eu não quero que você compare essas duas dinâmicas, porque existe uma diferença clara. Nessas brincadeiras da internet de expectativa e realidade, a realidade é sempre pior do que a gente imagina. Ela sempre vai destruir tudo aquilo que a gente imaginou. Mas a direção de Deus não. A direção de Deus é sempre superior ao que a gente imagina. A direção que o Senhor tem para a nossa vida, ela é sempre muito além daquilo que a gente consegue imaginar que possa ser bom para a gente. Então esquece essa coisa de expectativa e realidade e vamos olhar para a direção que o Senhor tem para a gente. Amém? E para a gente, antes da gente entrar no texto, como eu falei, eu queria definir isso com você. Isso aí, gente, definição básica que você joga no Google e acha, tá? Expectativa é um grande desejo ou ânsia por receber uma notícia ou presenciar um acontecimento que seja benéfico ou próspero. De forma muito simples, é basicamente quando a gente planeja alguma coisa e quer muito que aquilo aconteça, né? É tão simples quanto isso. Gera em nós um desejo de ver aquilo acontecer, de ver aquilo se concretizar. E como eu disse, isso por si só não é ruim. A questão é que muitas das vezes a nossa expectativa está num lugar em que nós planejamos, em que nós desejamos, mas nem sempre isso está alinhado à direção que o Senhor tem para a nossa vida. E é esse ajuste que a gente precisa fazer. Então, expectativa é isso, é uma definição básica para a gente ter em mente. E eu queria também que você soubesse o que é direção, quando eu falo direção aqui, né? Então é o próprio texto bíblico, né? Os versículos diretamente estão escritos aqui, que já nos orientam sobre o que a gente deve ou não fazer, como viver nessa terra, mas também algo específico, porque às vezes Deus quer te dar uma direção específica sobre uma situação, sobre um plano que Ele tem para a sua vida, sobre um chamado que Ele tem. Então pode ser tanto uma coisa comum a todos nós, que é o texto bíblico, quanto também uma direção específica, né? E isso, gente, a gente vê na Bíblia o tempo todo, né? Não é uma coisa só que surgiu de repente na minha cabeça. A gente vê em Provérbios isso várias vezes, né? Podemos muito bem fazer planos, mas para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. No versículo 2 desse mesmo capítulo, todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções. Ainda no capítulo 16, no versículo 9, fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem determina os nossos passos. Estou passando rápido aí, gente, tem um montão de versículos, tá? Vai tirando foto aí. 19, 21, o homem sonha e faz planos, mas é o Senhor que realiza a sua vontade, aí é a vontade de Deus. E o último texto que eu queria citar é esse aí, que é um pouco mais pesado, porque Tiago é delicado, né, gente? Se você ler ali o texto de Tiago, você vai ver que Tiago é delicado no que ele fala. Prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã vamos a esta ou aquela cidade, ficaremos lá um ano e exploraremos um negócio lucrativo. Como é que vocês sabem o que vai acontecer amanhã? A duração das suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer, que aparece por um pouco de tempo agora, mas logo desaparece. O que vocês devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Caso contrário, vocês estarão vangloriando-se dos seus próprios planos. E uma presunção assim não agrada a Deus e é maligna. Não falei que ele é delicado? Tiago é sutil, né? Mas basicamente ele está dizendo o quê? Fazer planos da nossa cabeça, a nossa própria sorte, não só não agrada a Deus, como não vai nos levar a lugar nenhum. Porque só Ele vê o futuro, só Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável para as nossas vidas. Então fazer as coisas do nosso jeito não faz sentido nenhum, querido. E aí, eu quero começar a entrar no texto com você. Tem essa frase, eu estou me acostumando com a coisa do slide, gente, vamos lá. Nossos planos e expectativas precisam estar alinhados à vontade de Deus, eu falei isso, né? A expectativa não é ruim por si mesma, mas ela precisa estar no lugar correto. E aí então eu quero entrar no texto com vocês, porque a gente vê claramente, conforme o Cleopas aí no caso, né, o discípulo ele vai falando,
que havia ali uma questão entre o que eles esperavam que Jesus fizesse e aquilo que efetivamente aconteceu. Mas a gente vai ver no próximo versículo, quando passar, isso aí, que a expectativa sem uma direção, ela produz decepção. E é isso que a gente vai ver na vida de Cleopas e do outro discípulo. Eles estavam decepcionados porque acreditavam que algo ia acontecer, que na verdade não aconteceu como eles queriam, né? A gente vê no versículo, agora sim, no versículo 21, que começa dizendo: nós esperávamos que fosse ele, Jesus, quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Me chamou a atenção eles dizerem que eles esperavam, era a expectativa do coração deles. O que eles acreditavam é que Jesus viria para livrar o povo de Israel do Império Romano, para transformar a nação de Israel de novo numa nação independente que pudesse voltar a ser o que ela foi nos anos anteriores. Mas a gente sabe muito bem que Jesus não veio para fazer isso. O problema é que eles nutriram uma expectativa de que Jesus faria isso. E aí quando Jesus morre e até então eles não sabem que Jesus havia ressuscitado, eles se frustram, eles ficam decepcionados, porque o que eles acreditavam, a expectativa que eles colocaram sobre o que Jesus faria, não foi cumprida, não foi atendida, e isso gerou para eles uma decepção. No verso 17, a gente vê isso claramente, porque diz aí, então ele lhes perguntou, Jesus perguntou para eles: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E o texto diz que eles pararam entristecidos. Ou seja, eles não estavam nem lembrando do que Jesus falou para eles. O coração deles estava decepcionado e triste, porque o Jesus que eles acreditavam que salvaria Israel, aparentemente para eles, não salvou Israel. A Bíblia Amplificada, ela diz que eles pararam com o coração quebrado, com o coração partido, de um sofrimento mesmo ali, porque a Bíblia faz questão de dizer que eles estavam sofrendo com isso. Na continuação aí, do versículo 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, e desde que essas coisas aconteceram. Quase que dá para a gente terminar esse texto falando assim: e até agora nada. E a gente não viu ele ressuscitar. A gente não viu nada acontecer, a gente só viu ele morrer. E parece que o que a gente esperava acabou. Ou seja, tudo aquilo que eles colocaram a expectativa do coração deles, do que eles acreditavam que Jesus faria, foi frustrado, porque a direção e o que Deus estava fazendo não estava alinhado com o que eles estavam pensando que Deus faria. Só que, na verdade, Jesus estava fazendo muito mais do que essa ideia de libertar o povo de Israel do Império Romano. Ele estava libertando a humanidade inteira. Ele estava reconectando toda a humanidade com o Senhor. Era muito maior, estava muito acima do que uma libertação política. Mas isso era o que eles esperavam. E isso produz, como eu disse, decepção. E uma outra coisa que a gente vê também nos textos é que a expectativa sem a direção, ela rouba a nossa fé. E isso também fica claro no texto. No versículo 19, eles dizem... Jesus pergunta para eles colocam: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta. Eles escolhem falar de Jesus no passado, já dando uma ideia de que tudo havia acabado. E aí eles falam que ele era um profeta, eles não falam que era o Filho de Deus. Ou seja, eles categorizam Jesus como qualquer outra pessoa que tinha vindo antes dele, porque a expectativa deles foi quebrada. Então Jesus não é para eles, Jesus era, quando na verdade Jesus ali naquele momento porque ele está ao lado deles conversando com eles, mas eles não conseguem perceber porque o texto diz que os olhos deles estavam impedidos de ver. Um outro ponto que a gente vê isso também, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, e indo de madrugada ao túmulo, enfim, aí continua lá que elas foram, teve a visão, falaram com os anjos disseram que Jesus havia ressuscitado. E eu achei interessante ter o termo surpreendido, porque claramente eles não estavam esperando isso. Porque se elas surpreenderam eles com a notícia de que o corpo não estava lá, é porque eles não estavam esperando um Jesus que ressuscitasse. Eles estavam acreditando que havia acabado tudo na cruz. E tudo estava só começando. Jesus estava apenas fazendo o início de toda uma nova era de relação do homem com Deus. Mas os olhos deles estavam num corpo que eles acreditavam que estava lá no sepulcro e não estavam. Então, queridos, isso roubou a fé deles, porque eles conviveram com Jesus. O texto diz que eles eram discípulos de Jesus. Então, eles acompanhavam, eles ouviam, eles viram tudo o que foi feito. Mas isso não guardou a fé deles, porque assim que Jesus morreu, toda a expectativa foi frustrada e isso roubou deles a fé. E aí, como é que isso se aplica a gente, E nós nisso tudo? A verdade é que hoje eu e você, nós sabemos como as coisas aconteceram. Nós já temos a continuação do texto e sabemos que Jesus ressuscitou.
Sabemos que Ele está vivo, que Ele está sentado num trono, que Ele reina, e que não só isso, Ele voltará, como nós cantamos aqui hoje, para nos buscar. Nós já sabemos o fim da história, mas eles ainda não sabiam. Mas a questão, gente, é que muitas das vezes eu e você fazemos a mesma coisa nas coisas rotineiras da nossa vida. A gente coloca expectativa sobre coisas que nós gostaríamos que Deus fizesse, mas muitas das vezes nós não paramos para perguntar para Ele se Ele quer fazer, se Ele decide fazer. E aí, obviamente, eu não estou falando aqui de qualquer decisão que você for tomar na sua vida, né? Sei lá, se você vai comer pão de forma ou pão francês, né? Alguma coisa desse gênero. Não, são decisões que têm impacto na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida emocional, quando você vai escolher alguém para casar. São decisões que nós precisamos tomar e que às vezes os caminhos parecem muito bons aos nossos olhos, mas o Senhor tem uma direção específica para nós. E essa direção, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E, queridos, quando a gente coloca uma expectativa no lugar errado e Deus não faz o que a gente queria, isso pode destruir a vida de alguém. Eu conheço pessoas que tiveram a vida destruída e que se afastaram do Senhor porque se decepcionaram com Deus, porque acreditavam que Deus faria o que elas queriam e não aquilo que Ele queria fazer. E para tangibilizar um pouco mais isso, eu queria contar para vocês rapidamente aqui 2 experiências que eu e a Isa tivemos há um tempo atrás na nossa vida. Uma especificamente foi comigo, eu já contei isso aqui na Wake. Eu estava querendo muito sair do emprego onde eu estava, e eu estava orando, pedindo a Deus um emprego, e de repente surgiu uma oportunidade para uma entrevista para uma empresa com a qual eu trabalhava na agência que naquele momento, né, eu estava trabalhando. E eu atendia eles, então assim, eu era a pessoa perfeita para a vaga que eles precisavam. E aí eu vi aquela vaga no site, um amigo meu falou comigo, eu entrei lá e falei, vou me candidatar. E Deus é bom e misericordioso, gente, porque quando eu fui clicar o botão, Ele falou para mim, não se inscreve, porque você vai se decepcionar. Eu, como muito crente que sou, né, e que busco você, falei o quê? Isso não é de Deus. Palavra é fé, eu vou lá, eu vou conquistar, é minha essa vaga em nome de Jesus. Queridos, eu me inscrevi. E eu passei por todos os processos. E quem me entrevistou era gente que eu conhecia, gente com a qual eu trabalhava no meu dia a dia. E eu fiz todas as etapas do processo. Deus, né, enfim, teve misericórdia de mim. Mas eu fui até o final do processo com um amigo meu. Nós dois éramos os últimos que estávamos ali. Mas eu tinha certeza que a vaga era minha. E aí eu demorei a receber retorno do RH. E um dia eu encontrei com esse amigo meu, e ele falou, pô, cara, não sabe, passei. Eu falei, eita, passou? Eu falei, sério, cara? Ele passei. Era uma vaga para São Paulo, mas era uma vaga que eu ia viajar muitas vezes para fora do Brasil, que era o sonho que eu tinha para a minha vida. E aí ele falou, não, passei, já estou até lá em São Paulo, já estou até trabalhando, já estou com viagem comprada. Eu falei, ô Jesus, né? Gente, aquilo me doeu tanto, vocês não têm ideia, como eu sofri com aquilo. Mas eu sofri por minha causa, eu não sofri por causa dele. Ele não me disse não, ele já tinha dito para mim, isso não é para você. Mas eu me agarrei àquilo, eu criei uma expectativa que ele deixou ser frustrado. Mas aquilo me fez entender que eu não posso me mover sem perguntar para ele o que ele acha antes. Porque ele é que tem a direção para nós, é ele que vai à frente. E uma outra situação que a gente viveu também, aí foi o emprego da Isa. Ela estava trabalhando num lugar já há muito tempo, e ela tinha planejado ficar lá 2, 3 anos, enfim, ela ficou 10 anos lá. E depois desses 2, 3 anos, a gente começou a orar, Deus, nós queremos um emprego novo para a Isa, vamos lá, o Senhor vai dar um emprego. Querido, a gente passou 8 anos orando por um emprego novo, sem perguntar para Deus o que Ele queria fazer. E nós oramos, até que no final a gente já não sabia mais o que orar. A verdade era essa, porque nada acontecia, nada. E a gente falou, Deus, qual é a sua vontade? Mostra para a gente. E um dia Deus falou que era para ela se demitir e ir embora, porque Ele tinha algo para fazer na vida dela. E foi o que ela fez em outubro do ano passado. Mas, querido, isso é difícil, isso assusta às vezes, porque é renda, né? Mas essa foi a direção do Senhor. Mas a gente perdeu 8 anos, que nós podíamos ter falado, Deus, o que o Senhor quer fazer com a gente? Mas depois de 8 anos, finalmente a gente ouviu. E aí você fala assim, não, mas aí quando você fizer isso, tudo vai acontecer. Não aconteceu nada, gente. Ainda não aconteceu nada. Ela só se demitiu. Mas a gente confia nele, porque ele mostra na palavra o tempo todo que ele é digno de confiança. Então esses exemplos são situações que a gente passa na vida que a gente não precisaria passar, sabe? Se a gente escolhesse confiar no nosso Deus e confiar na direção que Ele tem para nós. Então é isso que eu quero te estimular hoje nessa noite, a sair daqui com uma cabeça de, olha, Deus, o que eu faço para isso? Me mostra, porque, queridos, Ele mostra, Ele fala, Ele diz o que Ele quer que você faça. Ele não nos deixa
Perdão, Ele não nos deixa só. Ele se apresenta para nós como um pai que aconselha, que cuida e que deu para a gente um conselheiro, um ajudador que vive dentro de nós. Então não há motivo para ter medo de uma direção dele. Às vezes a direção vai pedir que a gente negue coisas, sim. Mas até negar por amor a Ele, a gente perde, como a gente cantou, por amor e com alegria, porque é pelo nosso Deus. E aí, querido, então acho que já ficou claro, né? Que a gente precisa buscar a Deus. Porque se a gente nutrir as expectativas sem a direção de Deus, a gente vai se contentar por um pouco. Porque o Senhor tem para nós planos que superam em muito todas as nossas expectativas. Você vê na palavra do Senhor tantos homens e mulheres que eram pessoas que tinham uma vida normal e que o Senhor levou para viver um extraordinário que eles não tinham condições humanas de viver. Mas Deus fez isso por eles, porque estava alinhado à direção que o Senhor tinha. Então, querido, faça isso, comece a buscar ao Senhor. E aí o que eu quero compartilhar com você nesse texto é algumas coisas que eu vi, que o Senhor me mostrou, de como que a gente passa então a trocar a expectativa por direção. E a primeira coisa, obviamente, é buscar conhecer que direção é essa. Isso, pelo que a gente está falando aqui, já está óbvio, né? Mas tem algumas coisas no texto que mostram que, na verdade, Cleopas e o outro discípulo já tinham uma direção, né? Os versículos ali, 25. Então lhes disse: como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo o que os profetas disseram. Ou seja, ao longo da história de Israel, inúmeros profetas falaram sobre Jesus e sobre aquilo que ele deveria sofrer. O próximo texto diz: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Os discípulos sabiam isso, eles já tinham essa palavra e essa direção. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, a palavra já dizia para eles o que aconteceria. Eles já tinham a direção, mas eles escolheram se apegar à direção que eles tinham, à expectativa que eles tinham. Portanto, querido, busque a direção do Senhor. Se já existe um texto bíblico que é a resposta para o que você precisa fazer, simplesmente faça. Não perca o seu tempo perguntando para Deus o que você deve fazer. Sabe, tipo assim, se lá no seu trabalho estão pedindo para você mentir por algum motivo, não tem o que se orar. Eu sei que é o seu trabalho, eu sei que você pode ser ameaçado de ser mandado embora, eu entendo isso. Eu entendo a dificuldade que é isso, porque com certeza todos nós e eu também somos confrontados por isso. Querido, mas a palavra do nosso Deus diz: não minta. Então não ore perguntando o que fazer, só peça para Ele sabedoria de como fazer. Não minta, se posicione, fale lá para o seu chefe: olha, eu não vou fazer, você me desculpa. Tá, eu creio num Deus que não concorda com a mentira, então eu não vou fazer. Você vai estar assumindo um risco? Vai, mas o nosso Deus é aquele que nos garante em todo o risco que a gente assume. Então, se já tem o texto bíblico, não perca o seu tempo orando. Só peça para Ele a sabedoria, vai lá e faz, responde, obedece, acabou. Se é para fazer, faça, se é para não fazer, não faça. É tão simples quanto isso. E o Senhor vai honrar o teu posicionamento. Mas se de repente não tem um versículo assim específico que diga exatamente o que você deve fazer, com quem você tem que casar, onde você tem que morar, qual o trabalho que você vai ter, busque o Senhor no secreto e Ele vai falar para você. Queridos, Deus fala. O Senhor fala. O diabo fica tentando lançar uma ideia de que só quem sobe no púlpito para pregar ouve Deus. Isso é mentira. O Senhor tem uma vida real para você, no teu secreto, na tua casa com Ele. Ele quer falar. A questão é que muitas vezes a gente acha que não consegue ouvir. E aí uma vez eu ouvi uma pessoa falando isso assim: confie na capacidade que Deus tem de fazer você ouvir a Ele. Não confie na sua capacidade de ouvir a Deus, porque isso não faz sentido. Nós temos o Espírito Santo em nós, então nós temos em nós o poder dEle para ouvir a voz dEle. E às vezes, querido, vai ser uma coisa só que está aqui dentro, não vai ser uma voz audível, vai ser uma percepção de para onde você tem que ir. Mas eu quero te dizer que Deus fala, querido. Se buscarmos a direção, o Senhor sempre mostrará o que devemos fazer porque Ele fala. Portanto, não aceite essa mentira de que você não tem como ouvir a Deus e que você sempre precisa que alguém te diga o que você tem que fazer. O Senhor quer falar de forma pessoal, individual e específica para você sobre a sua vida. Se você já é casado, não dependa do relacionamento com Deus da sua esposa ou do seu marido. Busque você o seu relacionamento com Deus. Porque o Senhor quer falar com você. Tem coisas que Deus quer trabalhar na sua vida e não na vida da sua esposa ou do seu marido. Então a gente precisa estar buscando isso de forma individual, mas o Senhor com certeza vai falar. Então a primeira coisa, querido, busque a direção do Senhor, porque Ele vai falar com você. Na verdade, provavelmente ninguém está ansiando mais e desejando mais falar do que Ele. Às vezes o nosso desejo de ouvir é menor do que o dele de falar. Mas se a gente nutrir em nós esse desejo de ouvir, Ele vai falar. Porque Ele nos ama, Ele vai falar. Segunda coisa, querido, é foque na direção e não nas circunstâncias.
Às vezes as circunstâncias vão acontecendo na nossa vida e elas vão tirando a atenção da direção que o Senhor nos deu. Talvez Deus já tenha te dado uma palavra, uma direção, e às vezes as coisas vão acontecendo de forma diferente do que você esperava, e isso parece que vai enfraquecendo a nossa fé. A gente vê aqui no versículo 19, né? Eles narrando para Jesus o que tinha acontecido, né? Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, ou seja, depois de que tudo isso aconteceu, a gente já está no terceiro dia. As circunstâncias começaram a valer mais para eles do que a direção que o Senhor deu para eles. As circunstâncias sempre se esforçarão para nos convencer de que a direção, não está correta. Então, querido, não tire os olhos da direção que o Senhor te deu. Não importa o que aconteça ou o que não aconteça. Se você perceber bem, lembra de Israel, quando eles estavam lá, olhando para o mar na frente fechado, olhando para os egípcios correndo atrás deles atrás. A direção é que eles sairiam dos egípcios, que eles nunca mais veriam os egípcios e que eles chegariam na terra prometida. E a primeira coisa que eles encontram é um empecilho para se locomover. A promessa é que eles chegariam, mas as circunstâncias mostram que há um impedimento na frente e um impedimento atrás. E a direção do Senhor foi marche, uma direção que para as circunstâncias não fazia sentido nenhum. Eu marcho para a água ou eu marcho para o exército contra o qual eu não consigo vencer? Humanamente falando, isso não fazia sentido nenhum, mas essa foi a direção. E se você perceber bem no texto, o mar não se abre enquanto o povo não segue a direção. Deus começa a agir quando nós cremos e confiamos na direção que Ele nos deu. E nós começamos a agir de acordo com o que Ele fala, independentemente do que as circunstâncias estão mostrando. Então, querido, o mar ele começa a se abrir quando o povo começa a marchar na direção do mar. E o que me chama a atenção é que aquilo que era o impedimento para eles continuarem se torna a arma nas mãos do Senhor para destruir os egípcios e para confirmar a palavra de Deus, de que eles nunca mais veriam os egípcios. Você entende isso? A questão é que às vezes a gente limita Deus. Se está dando tudo errado com você e está completamente diferente do que Deus falou para você, Deus não está limitado às suas circunstâncias, querido. Deus não está limitado aonde você mora, qual a sua história, qual a sua situação social, qual a sua situação financeira. Ele age por Ele mesmo. Ele é a própria garantia daquilo que Ele prometeu. Portanto, nada do que está ao seu redor vai fazer diferença para o que Deus quer fazer na sua vida. A palavra diz, inclusive, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A questão é que, geralmente, quando Deus te dá uma direção, tudo começa a não cooperar. Já reparou? O pessoal está rindo que é verdade, né? Oxe, Deus falou assim, você vai fazer isso, você vai para tal lugar, eu vou te dar isso. O mundo inteiro joga contra. É isso que acontece. Mas Deus não está nem aí para isso. O nosso Deus não está nem aí para isso. Ele age por Ele mesmo, pela palavra que Ele deu. E Ele é poderoso para converter tudo o que está acontecendo à sua volta em benefício para você. Porque no final das contas, querido, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele, é sobre quem Ele é, sobre aquilo que Ele está estabelecendo nessa terra através da sua igreja. Portanto, quando você é bem-sucedido, o nome dEle é glorificado. E Ele ama glorificar o próprio nome. A palavra diz disso lá. Inúmeras vezes o Senhor vem falando no Antigo Testamento, por amor do meu nome, para glorificar o meu nome. Ele está interessado em que as coisas se cumpram na sua vida. E Ele está trabalhando por isso. Então não olhe para as circunstâncias, querido. Olhe para o Senhor, permaneça firme, crendo na direção que Deus deu para você. Não limite o que Deus pode fazer na sua vida apenas pela circunstância que você vive. Porque o Senhor está além de tudo aquilo que a gente pode imaginar. Amém? Terceira coisa, convide Jesus para o seu lugar secreto. E a gente vê que isso daí, de tudo que a gente falou até agora, foi a única coisa que os discípulos fizeram. No versículo 28 diz que quando eles se aproximavam da aldeia, para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E Jesus então entrou para ficar com eles. Essa foi a única coisa certa que eles fizeram. Eles convidaram Jesus para o lugar secreto. E aí Deus foi trabalhando isso no meu coração de uma forma interessante, porque esse ano a palavra que o Senhor Deus deu para o pastor Hélio é de nós encontrarmos nosso lugar secreto. E aí significa que nós vamos acessar o lugar secreto de Deus. O ponto é que Deus precisa acessar o nosso lugar secreto. E esse lugar secreto é onde estão os nossos sonhos, as nossas prioridades, os nossos planos, os nossos desejos. E para a gente viver uma vida alinhada à direção do Senhor, nós precisamos deixar que Ele acesse isso. É o que eu coloquei aí.
Se queremos viver debaixo da direção de Deus, precisamos permitir que Ele mude as coisas de lugar na nossa vida. O Senhor precisa ter acesso ao nosso lugar secreto, porque tem coisas que Ele precisa retirar de nós, tem coisas que Ele precisa acrescentar a nós, e tem coisas que Ele simplesmente precisa ajustar. Mas Ele não vai entrar se nós não dermos acesso a Ele, querido. E o texto mostra para a gente que é dentro da casa, é dentro da intimidade desses discípulos, que Jesus revela que Ele estava ali, que Ele revela quem Ele era, e que Ele revela que toda a direção e toda a promessa havia se cumprido, e que Ele havia ressuscitado. Então, Jesus vai se revelar a você no lugar secreto dele, mas Ele vai se revelar também no seu lugar secreto. Então, importante quanto entrar na intimidade dele é permitir que Ele entre na sua. Não guarde lugares dentro de você. Não guarde lugares dentro de você, querido. O Senhor precisa ter acesso total, coração aberto, porque Ele quer mudar, e é para mudar para o nosso bem. Às vezes vai doer, às vezes vai ser difícil, e vai exigir de nós um esforço, mas Ele está conosco, e Ele faz isso porque Ele nos ama, e aquilo que Ele ajustar dentro de nós será fundamental para que Ele concretize o que Ele quer fazer na nossa vida, e aquilo que Ele ajustar dentro de mim e dentro de você vai ser testemunho, para que você possa ajudar outras pessoas que precisam passar pelas mesmas coisas que você. Portanto, dê acesso a Ele. Nós falamos muito do acesso que Ele deu a nós, mas às vezes a gente quer guardar um pedacinho de nós sem acesso para Ele. Deixe o Senhor entrar no teu lugar secreto. O Senhor fará coisas grandiosas na sua vida, coisas que vão mudar a sua vida para sempre, mas é uma coisa que você precisa permitir. É um acesso que nós damos a Ele, que se a gente não der, querido, não vai rolar. Deus não vai conseguir completar tudo o que Ele quer fazer em nós, e eu e você não vamos conseguir viver tudo o que Ele tem para nós. Deixe Deus mudar as coisas de lugar na sua vida. Deixe Ele fazer o que Ele quiser, porque eu te garanto, pelo que a palavra nos mostra, que o resultado vai ser bom. E por último, queridos, valorize o testemunho interior. Isso aí é aula da Atos, né, gente? Esquece. Total. Isso aí é parte fundamental do que a gente aprende aqui na Atos. E isso é importante. Verso 32. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? O próprio texto diz que os olhos deles estavam impedidos de enxergar o Senhor, né? Que é o versículo seguinte: porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Ou seja, o texto diz para a gente de forma clara que os olhos não podiam ver Jesus, mas que o coração podia. Enquanto Jesus estava ali pregando, olha que coisa linda, Jesus estava pregando sobre Ele mesmo. Que é a coisa mais intensa e mais profunda do que isso? Do que o próprio Jesus falando dele mesmo para você, e o coração deles queimava, alguma coisa acontecia dentro deles, e isso não moveu eles para lugar nenhum. Isso não tirou deles a tristeza, isso não tirou deles absolutamente nada, porque eles não estavam atentos ao que o interior deles estava mostrando para eles. Eles não conseguiam ver Jesus com os olhos, mas eles conseguiam ver Jesus com o coração. E isso é exatamente por isso que a gente precisa valorizar o nosso testemunho interior. Eu coloquei aí: o nosso homem interior, por meio do Espírito Santo, tem a capacidade de perceber o que os nossos olhos não conseguem ver. A gente falou um pouquinho sobre circunstâncias, e os seus olhos e os meus olhos sempre vão ver as circunstâncias, mas o nosso coração consegue ver o invisível. O nosso coração consegue ver Deus se movendo no silêncio, porque às vezes o primeiro pensamento que vem para nós é que Deus não está fazendo nada, que parece que Ele está sentado no trono dele, olhando para a gente, deixando a nossa vida rolar. Mas esse não é o Deus que a palavra nos mostra, querido. É um Deus que inclina os seus ouvidos para ouvir o clamor do seu povo. É um Deus que se envolve com aquele que se envolve com Ele, que nós nos achegamos a Ele, e então Ele se achega a nós. Esse é o Deus que a palavra nos mostra. Então, queridos, nós precisamos enxergar a vida com o nosso homem interior, porque é lá que Deus está formando uma realidade que nós não podemos ver com nossos olhos. E quanto mais a gente atenta para o que a gente vê com os olhos, mais o nosso espírito vai se apagando para aquilo que Deus quer fazer. A palavra diz que nós não nos movemos pelo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos, e o que nós cremos está aqui dentro, não está do lado de fora. Então eu e você, nós precisamos nos treinar para isso. A gente vai olhando no livro de Atos, diversas vezes os apóstolos falando: apareceu bem ao Espírito, né? E os planos deles iam se ajustando de acordo com o que parecia bem ao Espírito. Por quê? Porque aqui dentro eles tinham esse testemunho. Aqui dentro, o homem interior deles estava conectado com o que o Espírito fazia, e isso ajudava eles a se mover na direção que o Senhor tinha. O livro de Atos mostra o tempo todo circunstâncias contrárias, que mostravam que era impossível que o Evangelho se espalhasse. Mas o Evangelho chegou até mim, até você, depois de tantos anos, porque não há limitações para o que Deus quer fazer.
O que nós precisamos fazer é ter um espírito alinhado à direção de Deus, mas uma consciência de que Deus está fazendo isso dentro e que de dentro nós temos que olhar para fora. De dentro nós temos que ver a vida e as circunstâncias que nos cercam, porque aí nós vamos estar vendo alinhado ao Senhor. E aí se mover por direção vai se tornar muito mais fácil e muito mais leve, porque as circunstâncias vão ser apenas motivo de oração, para que a gente já dê graça por aquilo que nós não vemos, mas por aquilo que nós cremos que Ele fará. Nós como igreja estamos fazendo isso, queridos. Nós ainda não vimos a nossa nova sede, mas nós já cremos. A nossa nova sede já é real. Por que ela é real? Porque Deus estabeleceu isso para nós. E a gente não está vendo com os olhos ainda muita coisa, mas aqui dentro nós já vemos tudo o que nós precisamos ver. Um Deus que promete, um Deus que cumpre o que promete e um Deus que age por aqueles que creem nele. Eu não preciso de mais nada, você não precisa de mais nada, querido. Nós precisamos dele, nós já temos ele. Então Ele vai manifestar a realidade que Ele tem para as nossas vidas, para a nossa vida como igreja, para a nossa vida como indivíduo, para a nossa vida como famílias, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo e qualquer coisa que a gente imagina. Você se anima com isso, querido? Você se alegra com isso? Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, e Ele está nos convidando nessa noite para viver essa dimensão de vida, onde a gente deixa de lado apenas a expectativa dos nossos próprios planos e fala: Deus, eu quero colocar a minha expectativa e a minha fé naquilo que o Senhor quer fazer. Então me diz o que o Senhor quer fazer, para que então a minha expectativa e a minha fé esteja sobre isso. É isso que Deus está falando conosco nessa noite, querido. E para a gente terminar, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. O Senhor diz aí: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E eu gosto dessa tradução, querido, porque ela diz que Deus tem um futuro garantido para nós. Só que esse futuro, ele está do outro lado da obediência. Esse futuro, ele está do outro lado de alguém que segue a direção que Ele nos mostra. O futuro, ele é garantido e ele está preparado de forma perfeita, de forma específica para mim e para você. Mas esse futuro está no Senhor. Esse futuro não está no meu plano e no seu plano. Às vezes, querido, eu não sei se você já fez essa oração, eu já fiz várias vezes, infelizmente, estou aprendendo a não fazer mais. Mas às vezes você tem uma necessidade na sua vida e você fala assim: caramba, sei lá, você precisa de um emprego. Poxa, Deus, o Senhor podia me dar esse emprego. Porque aí, deixa eu te dar uma ideia. Se o Senhor me der esse emprego, eu vou ter tal salário. Se eu tiver esse salário, eu vou ter tal vida. E aí eu compro essa casa, esse carro, e aí eu faço essa viagem de férias. E aí eu pago esse colégio para meu filho. E aí você já montou um plano maravilhoso e um projeto de felicidade perfeito para você. Mas o que Deus tem de compromisso com isso, se você não perguntou para Ele o que Ele quer? Querido, Jesus mostra na palavra que Ele tem compromisso com as palavras que Ele fala, com aquilo que Ele diz. Ele está zelando pela sua palavra para cumprir. O compromisso do Senhor é com aquilo que Ele promete e não com aquilo que a gente acha que Ele deve fazer. O Senhor não é refém da nossa fé, querido. O Senhor é soberano e nós nos movemos em fé de acordo com o que Ele diz para a gente crer. A nossa fé precisa estar nele, não naquilo que a gente quer que Ele faça por nós. É óbvio que Deus está nutrindo no seu coração coisas que Ele quer para você e que você também quer, porque quando eu estou falando aqui disso, gente, não é que nada do que você quer Deus não vai fazer. Deus não trabalha assim. O próprio Deus planta em nós sonhos que Ele quer realizar. Então Deus quer realizar os seus sonhos e eu creio num Deus que realiza sonhos, querido. A questão é que nós precisamos alinhar o todo da nossa vida para que a gente aprenda a sonhar com Ele, para que a gente aprenda a planejar com Ele, para que Ele abra portas até que nós queremos sim, mas que Ele enxerga que são boas para nós. O projeto de futuro que Ele tem para nós é melhor que o projeto de futuro que nós temos. O projeto de felicidade que você tem para você é menor do que o projeto de felicidade que Deus tem para você. Você não vai ser tão feliz se todos os seus sonhos se realizarem, se eles não estiverem alinhados ao que Deus quer. Você não será feliz, porque tem um monte de gente aí fora sem Jesus que está realizando todos os seus sonhos e que não encontra satisfação, porque não tem aquele que satisfaz todas as necessidades, cara. Ter as coisas e ser coisas não é o suficiente para nos satisfazer. Só Ele é o suficiente para satisfazer quem nós somos. Mas Ele, querido, Ele segue numa direção específica. Ele está se movendo em direção à eternidade para conduzir a sua igreja para esse lugar. E nós precisamos estar alinhados nessa direção. Eu lembrei mais uma vez do povo de Israel
dessa dinâmica que tinha de que a nuvem de fumaça, né, e a coluna de fogo, ela se movia ou ela parava, e esse era o significado de que Deus estava se movendo e mandando o povo se mover ou o povo parar. E o povo se movia nessa dinâmica. Deus se movia, o povo movia. Deus parava, o povo parava. E eu sempre meditei um pouco sobre isso, porque eu acho isso uma situação maravilhosa. E como seria bom hoje termos uma coluna de fogo ou de fumaça para a gente saber para onde a gente tem que ir, né? Seria físico, a gente estaria vendo. Mas nós temos algo que eles não tinham, que é o Espírito Santo dentro de nós, querido, que é melhor porque Jesus entregou isso para nós. Mas eu fiquei pensando o seguinte, querido, era um acampamento, era muita gente, e eles se estabeleciam por vários períodos de tempo, e aí Deus começava a se mover, querido. A palavra não fala isso exatamente como eu vou dizer aqui, então entenda que é eu que estou falando isso, não é o que a Bíblia está dizendo ali especificamente. Mas, querido, para você desmontar a tenda, para você reunir o gado, para você juntar suas coisas, pegar as crianças que estão brincando na tenda do vizinho, isso levava tempo. Eu creio, queridos, que Deus não ia embora e deixava o povo para trás para eles saírem correndo com tudo na mão para chegar onde Ele queria. Deus esperava o tempo do povo. Deus esperava o povo se ajustar. Deus esperava o povo organizar as coisas para seguir o que Ele queria. E Deus colocou no meu coração para te falar que Deus espera por você, querido. Deus tem paciência com você. Eu lembro que há um tempo atrás o Edson Trecheira pregou aqui, e num sábado ele trouxe uma missionária que era uma professora de escola pública, com matrícula, né, no estado, na prefeitura, e Deus foi falando que ela tinha que ser missionária no Haiti, e ela falou isso, que Deus foi esperando ela se ajustar com essa ideia de abandonar tudo, e ela abandonou tudo. Mas houve um tempo. Deus espera por você, querido, porque tem expectativas que você vai ter que deixar para trás que vão te doer no início, que não vão ser fáceis. Eu não posso enganar você, porque Deus tem compromisso com a verdade na sua palavra, mas Ele vai estar com você, querido. Ele vai ter paciência para que você entenda o que Ele quer e como mover, e aos poucos Ele vai construir isso dentro do teu coração. Aos poucos Ele vai te dar coragem para dizer não para coisas que você quer dizer sim, para dizer sim para coisas que você quer dizer não. Ele tem paciência, Ele espera por você, querido. Mas se a gente não se habituar a começar a fazer isso todos os dias na nossa vida, em tudo que a gente fizer, a gente não vai encontrar isso, a gente não vai encontrar essa direção, a gente não vai viver o que Ele tem para nós. O Senhor me mostrou isso aí. Ele sempre se move em um ritmo que nós podemos acompanhar. Ele não sai correndo na frente da direção para onde Ele quer ir, deixa a gente para trás, para a gente se virar do jeito que dá, não. Ele te dá a mão, querido, Ele fala, olha, a direção é para lá e eu vou levar você. Mas eu e você precisamos permitir que Ele faça isso, porque no final das contas Ele nos deu autonomia para decidir. Então nessa noite, querido, decida entregar todas as suas expectativas na mão dEle, e tenha coragem de pedir para Ele trocar as suas expectativas por direção. Peça para Ele a coragem para responder ao que Ele te pede, porque o que espera por você, querido, Ele diz que é bom, perfeito e agradável. Isso não é um discurso vazio, isso não é chavão, isso não é o que eu acho, não é o que a nossa igreja acha. Isso é o que a palavra diz. A vontade dEle, o que Ele tem para nós, é bom, é perfeito e é agradável. E eu posso te garantir pelo que a palavra diz, você não ficará decepcionado. A palavra diz que os que confiam no Senhor não ficarão decepcionados. Não existe decepção e frustração com o Senhor. Existe satisfação plena, existe alegria, existe um sentimento de cumprir o propósito para o qual nós fomos criados, querido. E é isso que espera para nós. Eu quero te convidar a ficar de pé, a fechar os seus olhos e a falar com o Senhor de forma individual e íntima aí no seu lugar. Porque essa é uma palavra para todos nós, queridos, e não só para alguns. Essa é uma palavra para mim, e Deus tem falado comigo isso desde o ano passado. E tem sido um desafio, querido, mas o Senhor é mestre em superar desafios. E eu queria que você tivesse um tempo aí para você falar com Ele sobre você, sobre os seus planos, sobre a sua vida, sobre as suas expectativas. Porque se você está aqui ouvindo essa palavra hoje, é porque Deus quer te despertar para uma vida diferente, para algo melhor, maior, mais íntimo e mais profundo. Então ore aí um pouco com Ele, tenha o seu tempo, fale com Ele, abre o seu coração.
Gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É por tua causa, Jesus, é por amor a ti, Deus, é para que o teu nome seja honrado e glorificado nas nossas vidas, no nosso tempo, Jesus. Senhor, que essa palavra forme em nós um coração, ó Deus, de pessoas que querem servir o Senhor, de que estão dispostas, ó Deus, a seguir a tua direção, seja ela qual for, seja o quanto custar, Deus, seja o que nós tivermos que abraçar ou o que nós tivermos que deixar para trás, Deus. Senhor, que a partir de hoje, Deus, o nosso coração esteja diariamente preocupado, Deus, em seguir a tua direção, não por um benefício, Deus, mas por um desejo de agradar o Senhor, por um desejo, Deus, de cumprir o teu propósito nessa terra, Pai. Senhor, mas nós precisamos do Senhor, nós não conseguiremos sem o Senhor. Nos dá coragem, Deus, nos dá força, Jesus. Desperta em nós, ó Deus, um amor e uma alegria, Deus, de seguir o que o Senhor tem para nós, ó Deus. E quando nós falamos isso, ó Deus, não é apenas uma questão de chamado ministerial. Existem os casos que são chamados ministeriais, sim, mas todos nós somos chamados para amar o Senhor, todos nós somos chamados para pegar o Evangelho, para fazer a diferença onde estamos, para honrar o Teu nome em tudo que fazemos. Por isso, Espírito Santo, nos conduz, nos ajuda, Deus, a prestar atenção no nosso homem interior, para entender o que o Senhor está fazendo e cooperar e colaborar com isso. Nessa noite, Deus, nós decidimos, no nome de Jesus, abandonar as nossas próprias expectativas e os nossos próprios planos para escolher a Tua direção para a nossa vida, porque sabemos que isso Te agrada, sabemos que isso glorifica o Teu nome e que ainda por cima sabemos que isso é bênção para nós. Portanto, ó Deus, glorifica o Teu nome na nossa vida até que o Senhor venha, porque Ele virá, o Senhor virá e nós esperamos o Senhor, Deus. Nós desejamos a Tua volta, Deus, o nosso coração anseia por encontrar com o Senhor, onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais circunstâncias, haverá apenas o Senhor e a Tua glória e uma vida de comunhão contigo, Deus. Nós Te louvamos, Deus, nós Te celebramos pela fé, em nome de Jesus, amém. Você pode glorificar Ele.